Bom dia para você, terça-feira, 3 de setembro. É muito legal saber que você está aí acompanhando o nosso trabalho. Vai ficar informado juntinho com a gente. Bom dia, sejam bem-vindos. O TN1 está começando e fala de mais um motorista de aplicativo suspeito de crimes. Ele foi detido com 2 homens e a polícia acredita que eles cometeram assaltos em sequência em Vila Velha. Tá complicado, hein? Nossa, e como tá complicado, George. No mês passado, a gente lembra bem que outro motorista de aplicativo também foi preso por envolvimento em crimes. Quer dizer, bandido sujando a imagem de quem trabalha honestamente. E tem mais no TN. Pois é, tem mais destaque. E a gente chama agora a repórter Tainá Lopes, que começa o nosso giro ao vivo. Bom dia, Tainá. Qual é o seu destaque de hoje? Bom dia, George e Ingrid, a você que nos acompanha aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. A gente vai falar sobre o trabalho da Força Nacional aqui em Cariacica. 9 regiões do município, que somam aí 28 bairros aqui da cidade, já estão recebendo o trabalho da equipe de 80 homens que patrulham esses locais da Força Nacional, executando esse serviço desde sexta-feira. E já tiveram operações de sexta-feira, sábado e domingo, com identificação de mandado de prisão em aberto, apreensão de drogas, e daqui a pouco eu vou voltar com a Major para a gente comentar um pouco melhor sobre esse trabalho, como está sendo desenvolvida essa função aqui na cidade, com o objetivo real da Força Nacional aqui no município de Cariacica e o que a gente espera e o que o pessoal de Cariacica, quem mora aqui na cidade, pode esperar em relação a mais segurança por parte da equipe da Força Nacional. Logo mais informações aqui no Tribuna Notícias. Fica com a gente. É isso aí, tá combinado. Daqui a pouquinho a gente te chama, Tainá. E a edição de hoje traz ainda. Terra de ninguém em Viana. Num cruzamento onde os motoristas não se entendem, os acidentes acontecem. Carros destruídos pelo fogo. Detalhe, ficavam parados em frente à delegacia. O TN1 abraça a solidariedade. Mais de 1.000 pessoas estão aflitas à espera de um transplante no estado. Para ser doador de órgão, basta falar da vontade com a sua família. E o TN1, além de abraçar a solidariedade, também quer facilitar a sua vida, claro. Afinal, ninguém merece bolinhas nas roupas. No Coisas de Casa, a gente ensina como eliminar. Olha, pessoal, um dado muito preocupante que merece um grande alerta. No estado, mais de 460 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito de janeiro a julho desse ano. 11% a mais do que no mesmo período do ano passado. A maioria das vítimas se envolveram em acidentes com moto. E o município que lidera essa triste estatística é a Serra. E para dormir então à noite? Fica aquela cena na cabeça, nem como pensar. A cena que não sai da cabeça do Adrian é essa. Quando presenciou os 2 amigos, Luander e Vinícius, batendo de moto de frente com um poste. O Vinícius de Jesus, de 20 anos, que pilotava a moto, morreu na hora. Adrian aparece logo depois nas imagens, também de moto. Quando percebe a gravidade do acidente, sai em alta velocidade para buscar socorro. Eu só procurei procurar ajuda porque eu não sabia o que fazer, né? Que eu não podia mexer nele, que se eu mexesse era pior. Aí eu já fui logo atrás do parente dele, que é o irmão dele, que chega depois comigo, de consideração. Minutos depois, o jovem de 18 anos aparece com o irmão da vítima fatal na garupa da moto. Ele se desespera. Adrian conta que todos estavam em uma festa de aniversário e que os amigos resolveram sair para comprar mais bebida. Aí nisso nós estávamos voltando, ele foi tentar passar pelo canto quebra-mola, só que tem um buraco antes. Aí nesse buraco ele passou e perdeu o controle, aí já saiu passando pelo canto e pegando meio fio. Aí não conseguiu voltar e bateu de frente com o poste. A festa era do Luander, o garupa da moto, e acontecia aqui no quintal da casa dele. Luander quebrou a bacia, mas hoje se recupera em casa. Os jovens eram amigos de infância. É um amor inexplicável, ele é muito amado. A nossa rua está em luto total, entendeu?
E é muito triste, tem assim muitas palavras, porque esse luto vai ficar por muito tempo ainda em nossas vidas. De janeiro a julho deste ano, 467 pessoas morreram, vítimas de acidentes de trânsito no Espírito Santo. Esse número cresceu 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Quase metade dessas pessoas foram vítimas de acidentes de moto. E o município que lidera esse ranking é a Serra, com 43 mortes. Nós temos feito diversas operações integradas com o objetivo de diminuir esses dados que, na verdade, representam uma tragédia para a nossa sociedade. Imprudência. Essa é a palavra que prevalece quando falamos de acidentes no trânsito. E os jovens do sexo masculino de 15 a 24 anos são os protagonistas. Os amigos que mostramos no início da matéria estavam todos sem capacete, equipamento obrigatório para pilotar uma moto. Nós temos feito fiscalizações voltadas exatamente para os motociclistas e ali verificado os itens obrigatórios como capacete, o estado da moto no que tange aos seus itens obrigatórios, e nós acreditamos plenamente que esses números para os próximos meses eles serão reduzidos. Eu aconselho jovens, bebida não combina com direção, principalmente moto. Bebida não combina de você sair pela rua desesperado e sem o capacete. Todos os três estavam sem capacete. Só sei que não quero andar de moto tão cedo. Pois é, realmente um trauma, né? E fica então um alerta para todos os motoristas, principalmente os jovens e aqueles que andam de moto. Redobrem a atenção, não se arrisquem por aventuras. A sua vida é muito preciosa. Pois é, e aconteceu mais uma morte no trânsito. Em Rio Bananal, no norte do estado, um menino de 12 anos morreu atropelado por um caminhão. Rafael Ramos Lázaro andava pela rua quando foi atingido pelo veículo. O motorista prestou socorro, levou o adolescente para o hospital da região, mas ele não resistiu aos ferimentos. A morte chocou os moradores da cidade. Todo acidente é muito chocante, né? Sempre, nossa, são imagens muito fortes. E olha, teve mais um tiroteio no Morro do Cruzamento em Vitória, desta vez entre bandidos e a polícia. Um dos criminosos acabou baleado, outros 2 foram presos. O tiroteio foi registrado na região do bairro Cruzamento durante a tarde dessa segunda-feira. A polícia militar informou que os policiais ocuparam o bairro e durante o patrulhamento, os militares se depararam com cerca de 7 suspeitos que atiraram contra os policiais. Eles então revidaram. Um dos indivíduos acabou atingido no braço e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Outros 2 suspeitos foram detidos e encaminhados aqui para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Os militares estiveram na delegacia para registrar a ocorrência. A polícia militar não informou quem foram os detidos. Segundo a Polícia Civil, os 2 suspeitos, inclusive o que foi baleado, foram autuados por tentativa de homicídio. No fim de semana, um outro tiroteio foi registrado na região de Cruzamento e Romão. Durante a troca de tiros entre criminosos, uma mulher de 23 anos acabou baleada dentro de casa, na parte alta do bairro Forte São João. Ela foi socorrida e já recebeu alta. A mãe da vítima disse que ela estava com uma criança de 3 anos no colo, momentos antes de ser atingida pelo disparo. Ela foi na varanda, quando ela voltou, ela estava com a nenenzinha de 3 anos dela. Ela colocou a menininha no chão e já gritou na entrada da cozinha. Ela gritou assim, ai! Eu falei, o que foi, minha filha? Ela pegou, até que foi assim, eu perguntei, o que foi isso? Aí ela disse assim, acho que levei um tiro, porque havia um barulho de tiro lá do cruzamento. Olha, a PM confirmou que o policiamento está reforçado desde domingo. Agora pela manhã, um suspeito foi detido porque era foragido do sistema prisional. Agora olha só essa história. Enfurecida por causa do ciúme, uma mulher resolveu quebrar o carro do marido aqui em Vitória. Tá vendo aí o estado em que ficou o veículo, todos os vidros quebrados.
Os laterais, o para-brisa e todos os pneus também foram furados. O veículo estava parado em frente a uma casa no bairro Nova Palestina. De acordo com a polícia, a mulher chegou ao local transtornada, dizendo que o marido dela estaria dentro da residência com a amante. A dona do imóvel foi quem acionou a PM, já que a mulher estava com uma faca e um pedaço de madeira na mão. Populares comentaram que, apesar de descontar toda a fúria no carro do companheiro, esse não seria o carro dele. Durante o atendimento da ocorrência, um homem compareceu ao local e informou ser o atual proprietário do veículo. Populares chegaram a comentar que, apesar de descontar toda a fúria no carro do companheiro, esse aí, como eu disse, não seria o carro dele. Então, vamos aguardar aí o andamento das apurações. Todos os envolvidos foram levados para a Delegacia Regional de Vitória, né, Ingrid? Pois é. Não é o primeiro caso que a gente mostra disso. Não é o primeiro caso. Nossa produção está super empenhada lá dentro, apurando mais detalhes sobre isso. Quer dizer, como você falou, a gente já mostrou carro destruído a marretadas, incendiado por ex. Quer dizer, é uma situação muito delicada. A gente não está aqui para julgar, porque as pessoas perdem a cabeça se esse homem realmente estava com a amante, né? Mas o que a gente tem que pedir para essas mulheres é calma, né? Porque todas essas que foram envolvidas aí em destruição de carro de ex estão respondendo por crimes. Então, quer dizer, acaba complicando, expondo a vida da família, de filhos. É uma situação muito delicada. E, além de tudo, depois vai ter que pagar na justiça sobre isso. Pois é, e assim, piora a situação ainda se esse carro não for do ex, né? Já imaginou? Destruir carro de terceiros ainda? Quer dizer, a gente continua apurando esse caso e, se tiver mais detalhes, ao longo dessa edição a gente traz para você, tá bom? Olha, um cruzamento perigoso em Viana está tirando o sossego dos moradores. Um acidente aconteceu esse fim de semana. E não é o único. Quem mora na região já não aguenta mais o risco, que é constante. Os moradores pedem uma solução. O retrato da tranquilidade, uma paz tão grande que é possível até ouvir o canto dos pássaros. Que beleza! Mas não se engane, este cruzamento das ruas Sergipe, Minas Gerais e Gertrudes esconde inúmeros riscos, inúmeros perigos. A imagem de vídeo monitoramento flagrou um grave acidente neste final de semana. Uma motocicleta atingiu em cheio a lateral de um carro de passeio. O condutor pede ajuda. Logo, vários moradores aparecem para socorrer, tanto o motociclista quanto os condutores do veículo. Eu acho que é falta de um pouco de sinalização, né? E também o pessoal que não respeita também, né? O cruzamento também. E aqui também virou uma saída do bairro aqui, praticamente quase uma principal, mesmo a rua sendo pequena, né? Mas virou quase uma principal aqui também. Eu acho que são essas questões aí que tinha que resolver, principalmente a sinalização. E o pessoal respeitar um pouco também aqui, né? O cruzamento aqui, né? O pessoal não respeita, passa direto. Colisões e atropelamentos são as grandes preocupações de quem mora por aqui. Ô Rose, você acaba sendo vizinha do perigo, né? Mora bem aqui do lado, né? Sua casa é ali. O que mais te traz medo nesse cruzamento aqui da forma que tá? Acidente, né? Que constantemente tem, né? Já 2 vezes eu já fraguei aqui na rua. Aí eu tenho medo, né? Principalmente pelo meu filho, que fica andando, corre atrás de pipa, ele não olha para os lados, ele não tem noção do que é perigo, o carro pegar, né? Ele é especial, né? Ele é especial. Aí sua preocupação ainda é maior ainda. É. Ser mãe por aqui é padecer na preocupação. Nessa época de pipa, teve as férias também escolares, as crianças ficam aqui correndo essa rua aqui, ó, atrás de pipa, e o carro, moto, vem acelerado mesmo. Eles não param, não. E às vezes é complicado, a gente tem que gritar para sai da rua, menino, porque senão é perigoso acontecer um acidente mesmo. À noite, o cruzamento fica ainda pior. Entregador que só passa de uma roda só, empinando o tempo todo assim. Da noite para final de semana, a questão das crianças aqui, né? Criança aqui nesse cruzamento aqui é o tempo todo. Mesmo assim, o pessoal tá para lá e para cá. E sem parar, não respeita nada. Sinalização de trânsito por aqui é algo raro. Sobre sinalização horizontal, só tem essa faixa estranha aqui, ó, toda apagada. Aí a gente vai andando, se depara com a única sinalização vertical, a placa. Só que essa placa aqui tá ocupada, é que ela tá segurando a caixa de telefone.
Instrumentos de segurança são aguardados ansiosamente por aqui. Esse cruzamento, ultimamente, tem causado muito transtorno, né? Por causa dos acidentes, falta de sinalização, que nós podemos ver aí que não tem, né? E fora as nossas crianças, os vizinhos, e traz uma preocupação muito grande, né? Que depois que essa rua Sergipe, no caso, passou a ser até quase uma rua principal agora, então vem causando esses transtornos, muito acidente. Então nós estamos pedindo aqui, né, uma melhoria, uma sinalização, quebra-mola, para tentar reduzir, né, esses acidentes que têm ocorrido aqui. Olha, tem notícia boa para os moradores. O Detran informou que o governo do estado autorizou agora pela manhã os serviços de sinalização no bairro Vila Betânia, em Viana. A empresa contratada tem 60 dias para concluir os trabalhos. Outros 11 municípios também vão receber sinalizações nas vias. Que bom, né? Nossa, que bom. Ótima notícia. Em meio a tantas notícias difíceis, boa notícia é tudo de bom. Olha, um motorista de aplicativo e outros 2 suspeitos foram presos por participar de assaltos em Vila Velha. O grupo usava uma espingarda falsa para render e ameaçar as vítimas. O auxiliar de cozinha de 26 anos tinha acabado de sair do trabalho. Resolveu mudar a rota, passou por um caminho mais curto e acabou vítima de assalto. O auxiliar de cozinha foi abordado aqui na rua Mário Almeida, a poucos metros da casa dele. Segundo a vítima, 2 criminosos saíram do carro. Um apontava a arma ameaçando, o outro recolhia os objetos da vítima. E o terceiro, o motorista de aplicativo, dava cobertura. Mandaram dar tudo, telefone, bolsa, todos os objetos e mandaram sair correndo, mas só que eu fiquei em choque no momento e não tive reação, só tive reação quando cheguei em casa. Após o assalto, a vítima foi para casa e acionou a polícia. Os 3 criminosos, entre eles um menor de 16 anos, tinham sido encontrados. O CIODES me mandou ficar aqui esperando, veio a polícia militar. Fez a abordagem, perguntou o que eu tinha na bolsa, eu falei todos os procedimentos e fui com eles até na viatura, até lá no shopping. Eles tinham feito uma abordagem lá, na hora eu reconheci, quando eu passei, eles falaram assim, você não vai sair do carro, você só olha, quando eu passei vi. No carro do trio, a polícia encontrou vários celulares, o que cria a suspeita de que os criminosos fizeram o arrastão. A arma utilizada era essa, falsa. Durante toda a ação, apesar do medo, algo chamou a atenção da vítima. O aplicativo do motorista seguia ligado, o que deu a entender que ele seria pago para dar cobertura nos assaltos. Estava compactuando porque quando eles foram me assaltar, já estava com o negócio do aplicativo rodando aqui em Itapuã todo. Matheus Santos, de 19 anos, e Tiago Moura, de 23, foram autuados por roubo e corrupção de menores. Eles já estão no presídio. O adolescente de 16 anos foi autuado por roubo e levado à unidade de internação. O desafio de combater a violência em Cariacica. A Força Nacional já atua, mas o município ainda é marcado pela insegurança. A gente sabe que quem comanda a tropa da Força Nacional é considerada linha dura. A Major conversa com a repórter Tainá Lopes. Bom falar com você de novo. Agora, boa tarde, Tainá. Obrigada, Ingrid. É sempre bom trazer informações aqui para vocês. Ô, Major, a Ingrid falou que a Major é linha dura. Ela deve ser linha dura, mas é muito gentil, disponível, estar aqui com a gente para conversar sobre o assunto. A gente já agradece antecipadamente. Então, a gente estava batendo um papo aqui, a gente atrapalhou um pouquinho, a gente estava batendo um papo, porque o trabalho começou sexta-feira, pessoal, sexta-feira. Então, de sexta para cá, 80 homens aí distribuídos em 9 áreas, 28 bairros do município, trazendo um trabalho que já deu para identificar um pouco do desafio de vocês. Boa tarde, Major. Boa tarde aos telespectadores do Tribuna e a equipe aí de produção. É um prazer estar em contato com os senhores e repassar como é que está sendo o cotidiano da Força Nacional e desse projeto que é tão grande e tão importante aqui para o Estado. Foram 3 dias, em 3 dias, diariamente, 250 pessoas abordadas
por dia, 50 carros, 40 motos, 2 coletivos diariamente, porque a segurança vocês estão distribuindo não somente naquilo de abordar pessoas, abordar um carro suspeito. Vocês sentiram também a necessidade de entrar nos transportes públicos? Como é que está sendo a distribuição desse serviço no município de Cariacica? Então, como você bem disse, né, nós estamos distribuídos em 9 áreas de interesse operacional. Essas 9 áreas, ele compreende 28 bairros. Então, essa nossa atuação ela é baseada em estudos e estatísticas que foram feitos a respeito de criminalidade violenta. Então, esses locais são onde ocorre mais a criminalidade violenta. Então, a gente está indo para prevenir que essa criminalidade ocorra. Aí o pessoal de Cariacica se pergunta, todos os dias vocês estão na rua, vocês estão fazendo o papel da polícia militar? Mais ou menos isso. O trabalho é conjunto, o trabalho é junto com a polícia militar e justamente nessa questão do mapeamento da violência, né, dos bairros onde mais tem necessidade por conta da criminalidade, os dias de atuação também são dessa maneira, estratégicos. Exatamente. Então, a gente está atuando juntamente com a Polícia Militar do Espírito Santo. Em conjunto mesmo, nós somos 2 equipes para uma equipe da Polícia Militar do Espírito Santo, só voltado ao projeto, atendimento das necessidades dessas comunidades. Bom, o projeto começou de fato na sexta-feira, no final de semana já teve a primeira abordagem. Vocês sentiram já alguma diferença, algum feedback por parte da Polícia Militar que diariamente atua aqui nessas áreas, com a presença de vocês? Se algum comportamento já foi modificado por conta dessa atuação da Força Nacional? Então, a gente tem a previsão de encontro com a Polícia Militar, com a cúpula da Polícia Militar, né, para tratar sobre esses assuntos. Mas o que a população está nos retornando é que está havendo um pouquinho mais de paz social nas ruas, em virtude dessa atuação deste projeto. A Força Nacional, ela trabalha em conjunto com a Polícia Militar. Cariacica foi um dos 5 municípios do Brasil escolhidos para esse projeto. E até quando, né? Até quando vocês permanecem aqui? Então, esse projeto não é um projeto só de polícias, né? Ele é um projeto, ele é gigantesco. Ele abarca vários ministérios, não só o Ministro da Justiça, mas sim outros ministérios como o da Saúde, da Educação, da Família. Então, esse projeto ele tem essa primeira etapa. Essa primeira fase que nós fomos chamados para atuar, ela é uma fase de impacto para voltar a questão de criminalidade, diminuição da criminalidade, coisa que a Polícia do Espírito Santo já estava atuando muito bem. Né? Em abril a gente teve 24 homicídios, mas na sequência a Polícia Militar do Espírito Santo reorganizou o policiamento, reorientou os seus integrantes e diminuiu essa criminalidade para 9 mensais. Então a gente veio para auxiliar nessa diminuição. Na segunda fase, há a previsão de atuação no meio mais social, que é realmente as causas da criminalidade, né? E esse projeto, ele tem uma extensão bem grande, de previsão de 2 anos, mas a nossa atuação, previsão de 4 meses. Major Naima, muito obrigada pela participação aqui no Tribuna Notícias. A gente vai continuar acompanhando todo o trabalho da Força Nacional, buscando informações e entender como o cenário de Cariacica, desses bairros, né, que vão ser aí monitorados também pela Força Nacional, vai se comportar ao longo desse período com a união aí da Polícia Militar e da Força Nacional aqui no Espírito Santo. Ingrid e Jorge. Valeu, Tainá, muito obrigado pelas informações. Fica todo mundo aí na expectativa por dias melhores ali, né? Diminuição da violência. A gente mostra aqui praticamente todos os dias aí essa onda de insegurança, de assaltos, bairros, né, sendo tomados aí por bandidos. Então, quer dizer, a gente está nessa expectativa, todos nós, com essa ocupação aí da Força Nacional. Eu falei que a Major é linha dura, mas ela tem a meiguice, ela é meiga na medida certa também. Um abraço para ela, para Tainá. O nome dela é Major Naima Huck Amarante. Tem Huck no nome, então é brincadeira. Principalmente para os moradores de Cariacica, né, que a gente mostra aqui diariamente a situação de lá. Olha, está na cadeia o suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Rio Marinho, Vila Velha. Ele ameaçava moradores e ostentava armas na região. Pois é, com a ajuda de um cão farejador, os agentes descobriram que ele tinha enterrado crack e maconha no quintal. A área farejada pelo cão Jason é próxima ao local em que Leonardo Grameliche Viana Rodrigues, de 23 anos, estava antes de ser preso. Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, os agentes chegaram até a ele após denúncias de populares. Eles indicaram ali um rapaz de codinome Leléu,
que, de acordo com eles, era o chefe ali do tráfico na região e estava amedrontando o pessoal ali com arma de fogo. Já tinha vídeos deles aí, fotos, que eles estavam testando arma e disparando contra as casas também dos moradores. Quando ele viu a viatura, ele iniciou a fuga a pé. Posteriormente, a gente conseguiu fazer o cerco numa casa e encontrar dentro dessa casa o Leléu, juntamente com outras pessoas que também tinham iniciado a fuga junto com ele. De acordo com a Guarda Municipal, Leonardo Grameliche já foi preso por envolvimento com tráfico de drogas, também por roubo, e mais uma vez foi detido e encaminhado aqui para a Delegacia Regional de Vila Velha. Ao chegarem no local, os agentes perceberam que o suspeito mexia na terra. Devido à suspeita de que poderia haver drogas no terreno em que o suspeito estava, os agentes acionaram a equipe do K9 da Polícia Militar. O cão ele é preparado para isso. Durante a busca em 3 pontos distintos, ele veio a lograr êxito aí no encontro do entorpecente. No local foram apreendidas cerca de 130 pedras de crack e 37 buchas de maconha. Segundo a Polícia Militar, o terreno onde o material foi localizado fica numa região de mata e a participação do cão nos trabalhos foi fundamental. Muita lama, muita areia de dragagem mesmo, né? Então, mas ele é preparado, bateu normalmente, tinha área de mata também. Como o faro do cão ele é muito aguçado, então ele consegue, com grande distância, estar indicando esse entorpecente para a gente. Além disso, a Guarda reforçou a importância da população contribuir com o trabalho dos agentes. O cidadão que tiver qualquer dificuldade no bairro com relação a esse tipo de ilícito pode entrar em contato via rede social. A gente resguarda o anonimato do denunciante, é passado os dados de ninguém, a gente só averigua a denúncia mesmo. Importante essa parceria. O suspeito já foi encaminhado ao presídio. A polícia vai apurar se foi criminoso o incêndio que destruiu vários carros em frente à delegacia de Montanha, no norte do estado. As chamas altas e a fumaça assustaram os moradores. Apesar do empenho dos bombeiros, em pouco tempo, os veículos foram consumidos pelo fogo. Os carros foram apreendidos em operações da polícia e ficavam estacionados em frente à delegacia do município. Ninguém sabe ainda o que provocou o incêndio. Dá para acreditar que fake news sobre vacinas provocam morte? Incrível, né, George? Pois é, Ingrid, por isso o Ministério da Saúde reforça a importância de vacinar as crianças contra o sarampo. Os detalhes agora com o Felipe Chicarino. Boa tarde, Felipe. Olá, George, Ingrid, boa tarde, agora acertei. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Tribuna Notícias Primeira Edição. Eu vou começar esse vídeo dizendo o seguinte: quando eu morava no interior, quando eu era menino novo lá, eu via sempre aquele ditado seguinte: olha, uma mentira contada 1000 vezes, ela pode virar verdade. Essa seria a fake news raiz. Hoje em dia, com os adventos da tecnologia, com as redes digitais, uma mentira compartilhada 1000 vezes, ela pode virar a verdade. Seria então fake news moderna, fake news pós-moderna? Só sei que é muito grave porque fake news não combina com saúde. Inclusive, tem muita mãe, tem muita gente que não está indo vacinar, mãe não levando os filhos para vacinar por falta de informação ou por desinformação contida nessas notícias falsas. Por isso, vou trazer aqui agora a doutora Ruby, infectologista, para essa conversa. Doutora, em 2016, nós recebemos uma certificação contra dizendo o seguinte: o sarampo não existe mais no Brasil. 3 anos depois, a gente vive em São Paulo, por exemplo, que existe um surto de sarampo. Por que em 3 anos mudou tanto assim? As fake news também têm uma pequena ou uma grande responsabilidade nisso? Boa tarde, doutora. Boa tarde. De fato, sim, as fake news têm uma contribuição muito grande a respeito. A gente ganhou essa certificação quando a gente conseguiu atingir uma cobertura vacinal ampla dentro das faixas etárias necessárias. E isso foi um esforço muito grande desde os anos 90, quando a vacina surge, e todas as campanhas que foram feitas até a gente chegar ali e receber essa certificação. Acontece que, desses anos para cá, as pessoas foram esquecendo de se vacinar, foram esquecendo de vacinar os adolescentes quando tinha que fazer um reforço,
foram deixando de levar as crianças pequenas para vacinar porque acreditavam em notícias falsas, essas fake news. E aí a gente está com uma cobertura vacinal baixa, permitindo que o vírus volte a circular na população e a doença volte a nos assustar. Eu vou até virar aqui, Ingrid, George e o pessoal de casa, porque, por exemplo, em 2019, todo ano a Organização Mundial da Saúde fala assim, ó, esse problema pode ser um problema grave a nível global. Uma treta global. Por exemplo, em 2019, a Organização Mundial da Saúde colocou a questão do movimento anti-vacina como um perigo global. Tanto que, por exemplo, recentemente na Filipinas, que vive um surto da doença, uma mãe deixou de vacinar os 2 filhos e os 2 filhos morreram. Então, essa força do movimento anti-vacina que vem com ela uma desinformação generalizada que acaba contribuindo para uma falta de vacinação coletiva, né? Porque eu não aceitar algo que vá me atrapalhar é uma coisa, mas a vacina é algo coletivo, uma proteção coletiva, né, doutora? Exatamente. Se a gente for levar em consideração os 3 óbitos por sarampo que ocorreram em São Paulo esse ano, um era um senhor que não tinha o baço, por isso ele não era vacinado. As outras 2 eram 2 crianças, uma de 4 meses e a outra de 8 meses, que também não estavam na faixa etária de vacinar. Essas 3 mortes, elas seriam evitadas se a população que pode vacinar estivesse vacinada, porque assim o vírus não circula entre os que podem ser vacinados e eu protejo as pessoas que não podem receber a vacina. Dessa forma, eu consigo manter a população livre da doença. Então, não se vacinar não é uma questão individual. Não se vacinar é uma questão coletiva porque você põe em risco a pessoa que não pode receber aquela vacina que você está se recusando. Doutora Rúbia falou dessas 3 mortes em São Paulo. Em São Paulo também são 2.500 casos confirmados de sarampo. Lembrando que há 3 anos não tinha nenhum. No Espírito Santo, um caso confirmado, até agora nenhuma morte, mas um caso confirmado em Cariacica. Esse paciente veio de São Paulo e outros 12 casos sendo suspeitos. Agora, doutora Rúbia, muito importante para você que está em casa, abra a escuta. Por quem deve vacinar contra sarampo e o porquê? Fala da importância dessa vacina, pelo amor de Deus, doutora. Então, o primeiro grupo que deve ser vacinado é esse grupo de crianças de 6 meses a 1 ano. Eles não faziam parte do grupo de vacina e eles entraram nesse grupo porque, se pegarem sarampo, vão adoecer de forma grave e o risco de morrer vai ser muito maior. Então, esse é o grupo da dose 0. É uma vacina que é dada agora, nesse momento de surto, para proteger essa criança. Quem tem de 1 ano de idade até os 29 anos tem que receber 2 doses. Dentro do calendário vacinal normal. Então, quem tem de 1 ano de idade até os 29 anos, pegar a carteira de vacinas e a unidade de saúde e atualizar o seu cartão de vacinas. Quem tem de 30 anos até 49 anos, já são os adultos, precisam ter pelo menos 1 dose. Eu não falo para a própria pessoa olhar o próprio cartão e saber se tem essa dose, porque essa vacina já foi registrada de várias maneiras diferentes. Pega o seu cartão, leva na unidade de saúde mais próxima, que quem está na sala de vacina está capacitado para olhar o seu cartão e ver se você precisa da dose. Precisa da dose? Tome imediatamente. Não deixe para tomar depois. Porque quanto mais gente que pode tomar a vacina for vacinado, mais rápido a gente acaba com o surto de sarampo, mais rápido a gente mantém a população protegida da doença. Doutora Rúbia, muito obrigado pelas informações e sobre essa aula aí de infectologia. Muito obrigada. É isso aí, George e Ingrid. Pessoal de casa, recebeu aquela notícia falsa no grupo da família no WhatsApp, no Facebook? Antes de compartilhar, procura, por exemplo, posto de saúde, a unidade mais próxima, um hospital, para saber isso é verdade ou é mentira. Ou o site do Ministério da Saúde, antes de sair contando mentira por aí. Ingrid e George, eu volto com vocês. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. E é exatamente isso, né? Fake news, a gente está falando de sarampo, mas fake news não é... A gente tem, antes de compartilhar, e não vale para tudo. É para vacina e para tudo. Que hoje a gente vive num mundo de muitas mentiras e muitos compartilhamentos falsos muito perigosos. E os meios de comunicação oficial é esse aqui, ó. Mãe, está em casa? Leve o filho para vacinar. Não deixe de vacinar o seu filho. Isso aí. Agora a gente incentiva a solidariedade, o gesto do bem. Mais de 1.000 pessoas estão na fila para receber um transplante de órgão aqui no estado. Uma angústia que poderia ser bem menor. De acordo com dados da Central de Transplantes, 60% dos familiares se recusam a doar os órgãos dos parentes que morreram. Para tentar mudar essa triste realidade, acontece a Campanha Verde.
Adalto é presidente da Associação Pró Vida Transplantes. Há 10 anos, ele luta pela causa de doação de órgãos. Mas antes disso, o Adalto lutou pela vida. Praticamente eu já não tinha quase mais vida antes. O inchaço e tudo aquilo mais que vem, aquele desânimo, aquela canseira. Porque um paciente com hepatite C em estado avançado, ele sente essas coisas, né? Recebi uma vida nova de presente de Deus, né? Graças a Deus e ao doador a família, inclusive, que disse um sim, que é o mais importante no processo. Hoje o Adalto é imensamente agradecido à família do seu doador. Famílias como a do João Vitor, que perdeu a mãe há um mês. Não tínhamos nunca conversado sobre isso, mas meu irmão mais novo, que tomou a decisão e veio perguntar a gente, os outros mais 2 irmãos, e a decisão foi unânime. Tem que optar sempre pelo amor ao próximo, não pelo egoísmo, né? Pensando na conscientização das pessoas sobre a importância da doação de órgãos, a Secretaria de Estado da Saúde deu início à campanha Setembro Verde. Quem participou da tarde foi o seu Jaider. O filho dele faleceu há 28 anos e tinha doença renal. Tive 2 filhos, perdemos 2 com a mesma doença e um menino que viveu mais tempo, viveu 13 anos, ele fez o transplante em São Paulo, mas antes do transplante ele sofreu muito na hemodiálise. Dados da Central Estadual de Transplantes contabilizam que mais de 1.000 pessoas ainda aguardam na fila de espera por um órgão. Um número alto que vem se mantendo assim por anos. E o principal motivo é a recusa familiar. Cerca de 60% das famílias entrevistadas pela Central não autorizam a doação de órgãos dos seus familiares. Nós fechamos aí com um número negativo de um aumento de 42%. Embora aumentamos o número de transplantes, também aumentamos o número de recusa de setembro do ano passado até agora. Um doador pode salvar até 10 vidas. E para se tornar um, não existe burocracia. Basta comunicar aos familiares o seu desejo. Isso porque somente eles podem autorizar a doação. Temos que conversar muito sobre a importância da doação e que o diagnóstico de morte encefálica é um diagnóstico seguro e preciso. Não existe nenhuma dúvida de que o parente está em óbito. Então, diante dessa certeza, né, da morte cerebral, que as famílias possam pensar nessas outras famílias que estão aguardando e dizer sim para a doação. Tá, e é sempre um momento difícil de dor, né, perder, mas que gesto nobre você conseguir salvar uma vida, né? Então, importantíssimo você deixar claro à sua família que quer ser um doador. Mãe e filhas são rendidas e feitas reféns durante assalto em Campo Grande, Cariacica. Além de armas, os bandidos também estavam com uma tesoura. As vítimas foram obrigadas a acompanhar os bandidos em vários outros assaltos. Elas ficaram reféns dos criminosos durante 2 horas e percorreram vários bairros com eles. Mãe e filhas foram abordadas em frente a esta academia que fica no centro de Campo Grande, em Cariacica. A mãe, uma professora de 42 anos, e as filhas de 13 e 16 mal haviam estacionado o carro quando foram rendidas por 2 ladrões. Um deles usava uma tesoura e o outro uma arma de fogo. É difícil para a gente que é pai, avô, né, e ver a família da gente passando por uma situação dessa, né? Então, um negócio que gera um medo. Começava então, a partir das 9 horas da noite, uma onda de violência que teria sido praticado pela dupla e tendo como testemunha a professora de 42 anos e suas filhas de 13 e 16. Onda de violência que eles praticaram tanto em Cariacica como também em Viana. Foram várias vítimas, como relata o pai da professora, sendo que eles obrigaram a professora a dirigir o carro, enquanto um dos ladrões ficava ameaçando as filhas dela no banco traseiro. Elas pegaram ali, mandaram entrar na BR, né? Onde houve o primeiro assalto, o rapaz soltou do carro e um ficou nela, prendendo ela, né, mais as meninas, e assaltaram uma senhora mais um filho, voltaram para o carro, mandaram dar uma volta, passaram por Belo Aurora ali em cima, ali, o bairro próximo, entraram novamente na leste-oeste, dali entraram para Cobilândia, né? Voltaram em São Francisco, foram lá para Marcílio de Noronha, lá eles assaltaram o pessoal também que estava no ponto de ônibus
um terceiro assalto que estava para fazer, mas eles ficaram com medo, porque o que estava dentro do carro mandou seguir o outro que estava a pé, né, que estava roubando o pessoal. E aí mandaram entrar lá para dentro de bairro industrial e pegaram aqueles bairros dali e lá soltaram ela lá perto do colégio. Depois de ser obrigada a dirigir para eles e rodar por vários bairros por 2 horas, a filha e as netas foram deixadas no bairro Universal, em Viana. Da vítima, os ladrões ainda levaram celular e dinheiro. O aposentado conta que esse não foi o único trauma da família. Há 1 ano, o assalto foi na casa deles. Nós sofremos invasão dos bandidos aqui dentro, né? Mas é difícil. Que loucura. A PM informou que os suspeitos não foram localizados e a vítima foi orientada a registrar o fato na delegacia. Quem tiver qualquer informação, por favor, não deixe de ligar 181. Olha só, começa o recadastramento para clientes de celulares pré-pagos. Destaque do Tribuna Online, vamos ver aqui. Começa o recadastramento para os clientes em 17 estados. Começou ontem o recadastramento para os clientes. Os usuários deverão atualizar as informações nas operadoras. O período para regularizar essas informações vai até o dia 16 de novembro. Quem não fizer pode ter a linha pré-paga bloqueada. Pois é, atenção, né? Os usuários de pacotes pré-pagos serão acionados pelas operadoras por canais como mensagem de texto, ligações ou pop-ups em sites. O procedimento é aplicado aos usuários com pendências cadastrais. E as operadoras também disponibilizaram canais de atendimento para fornecer mais informações sobre o recadastramento, como páginas específicas nos sites e números, conforme dados da Anatel. Esses sites e os números estão lá no Tribuna Online, é só acessar tribunaonline.com.br que está tudo lá certinho. Isso aí. Momento Coisas de Casa. Hoje vamos aprender a tirar bolinhas das roupas. Roda aí. Oi, gente, tudo bem aí com vocês? E o tempo, hein? Um dia de sol, outro assim, ó, meio chuvoso, nublado. E aí a gente resolve tirar os casacos do armário. Mas descobre que os de lã ou de malha estão cheios de bolinha. O que a gente faz, hein? É a nossa dica de hoje. Acompanha aí. Para essa dica, você vai precisar de uma buchinha, aquela que você usa na sua cozinha, né, no seu dia a dia. Vamos pegar a buchinha e vamos começar a passar no seu casaco. Olha a diferença que dá. Olha aqui, ó, o antes e o depois. Pois é, agora eu vou me intrometer aqui um bocadinho, tá, Lu? Sabe por quê, gente? Uma vez eu usei isso aqui, ó, um aparelho de barbear para tirar a bolinha de um casaco. Sabe o que aconteceu, Lu? Rasguei. Então, elimine isso aqui, tá, gente? Não pode usar. A gente tem que apostar mesmo na buchinha, tá bom? Lu, legal essa dica, né? Muito legal. Pode você usar em casa. Fácil, rápido e prático. Do jeito que a gente gosta. Então, até a próxima, gente. Tchau! Isadara, até a próxima. Sem bolinhas nas roupas, gente. Aprendeu tudo, né, Ingrid? Sinceramente. Você vai tirar todas as bolinhas, né? Vou passar a tarde toda tirando as bolinhas das roupas, né? Dá esse George. Olha, no próximo bloco, pedestre atropelado por bandido em fuga. Ele furou uma blitz da polícia, estava com 2 armas. Tem vagas de emprego para secretária, motorista de carreta, analista de RH e muito mais. E como o Espírito Santo se prepara para receber jogos da Copa do Mundo Sub-17? São seleções como Chile, Espanha, que vão passar por aqui. A gente já volta. Um instante só. Em Cachoeiro de Itapemirim, um pedestre foi atropelado por um bandido em fuga. Ele furou uma blitz da polícia. O homem foi preso com 2 armas calibre 9mm, carregadores, munição, pedras de crack e vários pinos de cocaína. O suspeito seguia numa moto e não obedeceu a ordem de parada da polícia. Seguiu pela contramão e acabou atropelando um pedestre que atravessava a rua.
O criminoso correu, mas foi alcançado pelos PMs. A vítima do atropelamento ficou em observação na Santa Casa de Cachoeiro, mas passa bem. A terça de empregos está chegando para você. Veja as vagas aqui na telinha. São chances para analista de RH, assistente técnico, auxiliar de produção, consultor de vendas, encarregado de armazém, executivo de contas, motorista de carreta, pedagogo, recepcionista, secretária, supervisor de vendas e operador de telemarketing. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Educação, saúde e cultura como formas de combater a violência no Estado. As ações fazem parte do programa Estado Presente e serão realizadas em 140 bairros. A reunião que aconteceu no Palácio Anchieta envolveu várias secretarias. Inúmeros projetos nas áreas de segurança, empreendedorismo, cultura, educação e infraestrutura foram apresentados. É o chamado Eixo de Proteção Social do programa Estado Presente em Defesa da Vida. Todo o planejamento apresentado visa ampliar a prevenção e o combate à violência. Pensar segurança pública não é somente ação de polícia. Segurança pública também é justiça social. Então nós precisamos, identificando aqueles bairros onde nós temos situações de maior vulnerabilidade e violência, levar o Estado para lá. Levar a educação, levar saúde, cultura, esporte, lazer, saneamento básico. As ações vão abranger 140 bairros que são responsáveis por 74% dos homicídios no Espírito Santo. Todos os órgãos do governo, secretarias e autarquias estão envolvidos no atendimento a esses territórios que compõem 140 bairros mais vulneráveis, né? Tanto na área da violência como na área social, para que nós possamos colocar, de fato, o Estado junto à sociedade, o Estado presente junto à sociedade, e com isso nós fazemos com que as pessoas se apropriem dos seus territórios, do seu bairro. Então, é por isso que temos uma programação intensa em cada secretaria para que a gente possa estar nessas regiões. O programa tem como foco principal o público jovem. Quando a gente pensa no eixo social do Estado presente, a gente pensa em ações preventivas. A gente tem que considerar que a violência ela é multifacetada, né? São várias coisas que geram a violência. Então, quando a gente pensa em ações que garantam o direito à vida, educação, saúde, a gente previne a violência contra esses jovens e a gente também previne que esses jovens possam praticar algum ato análogo ao crime ou se envolver com a criminalidade. Hoje é terça-feira, 3 de setembro. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Governo anuncia a construção de creches, hospitais e viaduto. Na foto principal, casal de Guarapari decide adotar 4 irmãos. Suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens. Morador tenta impedir o uso de drogas perto de crianças e é assassinado. 20 mil lojas vão dar descontos de até 80% em 10 dias de promoções. E ainda destaque no Jornal Tribuna desta terça-feira. No AT2, Blitz do Rock e do Olhar 43. Flu perde para o Avaí e é vaiado. E festas do feriado a partir de amanhã. A seguir, novas informações da mulher que destruiu um carro em Vitória. Ela diz que foi traída pelo marido. Espírito Santo se prepara para receber equipes e jogos da Copa do Mundo Sub-17. E já tem data da primeira partida. A gente já volta. A gente volta a falar do caso da mulher que destruiu um carro no bairro Nova Palestina, em Vitória. Nesse momento, ela presta depoimento na delegacia. Enfurecida, a mulher destruiu todos os vidros do carro, esse prisma prata. Não satisfeita, ela também furou todos os pneus. O veículo estava parado em frente a uma casa no bairro Nova Palestina. De acordo com a polícia, a mulher chegou ao local transtornada, dizendo que o marido dela estaria dentro da residência com a amante. Então, a dona do imóvel foi quem acionou a PM, já que a mulher estava com uma faca e um pedaço de madeira na mão. Durante o atendimento da ocorrência, um homem compareceu ao local e disse ser o atual dono do veículo.
Populares chegaram a comentar que, apesar de descontar toda a fúria no carro do companheiro, esse não seria o carro dele. Imagina só, hein, pessoal? Vamos esperar aí o andamento das apurações. Todos os envolvidos estão na Delegacia Regional de Vitória. Bom, o assunto agora é Copa do Mundo Sub-17. O Espírito Santo é o único estado da região sudeste que vai ser palco para alguns jogos. 16 partidas serão realizadas no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. E para receber as equipes, o local passou por melhorias. A disputa pela taça começa no dia 26 de outubro e já no dia 27, 2 jogos acontecem no estádio Capixaba. É um evento mundial, e com uma cobertura mundial, da imprensa mundial, e nós estamos fazendo toda a preparação necessária aqui sob a orientação da FIFA para que o Espírito Santo receba bem todos os países que estão vindo para cá e que seja também uma forma de a gente incentivar o esporte no Brasil e no Espírito Santo e, ao mesmo tempo, fazermos a divulgação das potencialidades do estado do Espírito Santo. A primeira fase da venda de ingressos já começou e vai até o dia 9 de setembro. E os preços são bem acessíveis. O ingresso mais barato vai custar apenas R$ 5,00. O estádio Kleber Andrade é o único da região sudeste a receber jogos do Mundial Sub-17. No site FIFA.com, todos os torcedores interessados têm acesso à compra dos ingressos. Nessa primeira fase, começam em R$ 5,00, ou seja, preços bastante acessíveis, para que não haja empecilho para o torcedor vir assistir os jogos. Serão 16 partidas no estádio e, para isso, o Kleber Andrade está recebendo melhorias. Reforma nos banheiros, banco de reservas e cabines de imprensa são alguns pedidos da FIFA, além da instalação de um placar eletrônico. Nós vamos ter um placar eletrônico, né, que já está contratado, 43 metros quadrados, está certo? Também um compromisso nosso para essa realização. Final de setembro, início de outubro, o placar vai estar instalado. Outros lugares do estado também serão beneficiados pela disputa do Mundial. O Vitória Futebol Clube, mais precisamente, será muito beneficiado porque foi escolhido pela FIFA como um dos centros de treinamento, então vai ter seu gramado todo reformado, novos equipamentos esportivos, equipamentos de manutenção de gramado. Então é um ganho direto para o futebol capixaba, né? Na primeira fase, o Brasil não vai disputar nenhum jogo em solo capixaba e depende de uma série de combinações para jogar as quartas de final no Kleber Andrade. Entre as seleções que vão jogar no Espírito Santo estão Argentina, Chile, Espanha, Estados Unidos e Holanda. A partida inaugural no Kleber Andrade será no dia 27 de outubro, entre Estados Unidos e Senegal. Bacana, né? Muito legal. Bacana. E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Um beijo muito, muito, muito especial para todos vocês e até amanhã. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Você fica agora com a Isabela Vidal no Ronda Geral. Até amanhã, 15 para meio-dia. Tchau.